palavra acerca de um servo de Deus e que era ser humano igual a nós. Mas o que me chama a atenção foi algumas das ações dele. E esse personagem bíblico que eu vou comentar é sobre Jefté. Jefté, ele foi um dos juízes no tempo de Israel. Quando morreu Josué, passou-se um tempo e o Senhor levantou juízes para ajudar o povo de Israel. E assim, no meio deles, levantou Tola, levantou Débora, levantou vários juízes. E um deles era Jefté. Jefté era um homem comum, como qualquer outra pessoa. Porque todos nós somos feitura do Senhor nosso Deus, criados para as boas obras e para andarmos nelas. E a Bíblia diz no capítulo 11 de Juízes, que Jefté, o gileadita, ele era um guerreiro valente. E a sua mãe era uma meretriz. E o seu pai chamava-se Gileade. E a Bíblia diz que a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber herança nenhuma de nossa família, pois você é filho de outra mulher. Ou seja, Jefté não era filho nem sequer que fosse, na história do povo hebreu, de uma concubina. Ele era filho de uma mulher da vida. Então, quando nós observamos e paramos para olhar o nosso perfil de vida, nós podemos observar muitos pontos negativos, mas nem todos são por nossa causa. E podemos observar e focar nos pontos positivos que temos também. Jefté veio pelo Senhor, mas do ventre de uma mulher da vida. E por causa disso, a mulher de Gileade, que era a mulher do pai dele, disse: olha, sai daqui, te manda daqui que tu não vai receber herança nenhuma, porque tu é filho de outra mulher. Para começar, eu quero dizer, às vezes a pessoa sofre um estigma desse de discriminação por causa de uma circunstância que às vezes não é culpado, e ainda que seja o que cometeu. Mas eu quero dizer que uma vez se arrependeu, se apegue ao Senhor. Eu quero dizer que o Senhor nosso Deus é poderoso para mudar toda a história positivamente. E a Bíblia fala que ali, como diz, Jefté praticamente escorraçado de sua casa, ou seja, exilado, lançado para fora, porque ele era filho de outra mulher. Aí eu pergunto, ele era culpado disso? Não. Mas acontece que até aí a vida lhe reservara isso, por enquanto. Mas não significava que era o tudo na vida de Jefté. Assim como na vida de muitas pessoas que acham que por causa de algum ponto muito negativo em sua vida, acham que isso vai macular a sua própria vida, acham que isso vai ser o seu marco para sempre, amém? E eu digo que não, eu digo que nós somos aquilo que Deus diz que a gente é. E o Senhor diz que nós somos, aleluia, criados por Ele para boas obras, e quem quer se tornar, como diz, parte do rol do povo do Senhor, e quem busca e quem se dedica se torna um filho de Deus. Aí todos dizem, todos somos filhos de Deus, sim, mas há uma diferença de criatura e de ser filho que não é nascido na carne nem no sangue, mas que é muito espiritual. Jefté, quem olhasse para ele, os vizinhos maneavam a cabeça assim e dizia: é filho de uma mulher da vida. Coitado, é filho de uma mulher da vida. Coitado, é uma azarada, é filho de uma mulher da vida. Mas quem foi que disse que isso era tudo na vida dele, que isso ia definir a vida dele? Nunca!
e se estabelece em um lugar chamado Top. E ali um bando de vadios aqui fala, uniu-se a ele o seguinte. Ou seja, a Bíblia diz que é um bando de vadios, ou seja, homens, vamos dizer assim, sem escrúpulos, que não tinham, vamos dizer assim, um mau caráter, vamos dizer assim, se juntava a ele. Mas ainda assim eu quero dizer que isso não é o bastante para definir o que Deus tem na vida de uma pessoa. E o Senhor tinha um propósito para a vida de Jefté, e nem ele sabia disso, mas o Senhor ia fazer se revelar, porque eu quero dizer a você, pessoas que chamam pelos seus filhos, seus maridos, suas mulheres, seus parentes, e acham que não tem jeito, porque eles assim levam uma vida leviana, levam uma vida na promiscuidade, levam uma vida na prostituição, levam uma vida assim, levam uma vida dessa maneira, não quer saber do Evangelho. Eu quero dizer a você que a palavra final sobre essa pessoa vem do Senhor, não vem do que você pensa ou acha, e nem do que Satanás diz. E aqui a Bíblia diz que o bando de vadios se uniu com Jefté. Ou seja, ele pensou, eu estou sozinho, meus irmãos me expulsaram de casa, então companhia essa hora é muito bom, porque eu estou sozinho aqui em Top. E aí se juntou esse povo. Mas a Bíblia diz o quê? Que ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Ou seja, ele começa a exercer uma espécie de liderança que ele nem mesmo sabia que estava exercendo, e que tudo se encaminhava para o propósito de Deus. Ah, mas os homens eram vadios. Jefté era filho da mulher da vida. E eu digo, eu acreditei. Quando Deus quer, Ele faz. Ele chama atenção, Ele purifica, Ele liberta, Ele dá um banho de graça. Ele, como disse, Ele diz assim, que já em Cristo nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Se Ele resolve dar um banho de graça, de misericórdia na pessoa, ai daquele que se levantar e falar do passado, mencionar o passado, e a pessoa está na presença de Deus, que vai se ver com o próprio Deus. E aqui diz o versículo 4, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Top. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Ora, sabiam que Jefté era homem de guerra? Diz aqui, homem guerreiro, era valente. Eita, sabe o que é um homem valente? Não precisa descrever, destemido, corajoso, que nos tempos de luta e de batalha de campo, sabia usar espada, sabia usar escudo, sabia ter estratégia, mas ali ele não foi valorizado pela família. Mas acontece que as aptidões que ele tinha não foi dado pela família, foi dado pelo próprio Deus. E o Senhor tinha um propósito sobre tudo isso, para que ele libertasse o povo de Israel. E aqui, quando souberam disso, Israel, quando soube que estava em perigo, então mandaram buscar ele. Ora, certamente ele olhava e dizia assim, me expulsaram, e agora estão mandando me buscar. Não deram nada por mim, e agora estão me chamando. Para que dessa vez? E eu digo a você, esteja com o coração aberto, porque o Senhor pode te surpreender. Pode usar a boca ou a pessoa que te humilhou para trazer uma bênção para você. Porque Deus, quando Ele quer, Ele faz assim. E aqui diz assim, venha, eles disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? O que é que vocês me procuram agora, hein? Quando estão em dificuldade, vocês agora vêm me procurar? Eu estou aqui na minha, eu estou aqui quieto, na minha terra aqui. Eu tenho aqui uns colegas aqui, estou aqui bem tranquilo. Aí chega
aqui para me importunar. Chegam vocês aqui, mas acontece que aquilo ali vinha da parte do Senhor. O Senhor tinha um propósito em tudo isso. Ou seja, os irmãos que lançaram ele para a rua foram os mesmos que foram lá chamá-lo e disse: olha, seu comandante, das ordens, das estratégias de guerra que a gente vai te seguir. Eita! Esse homem podia ter, como diz, coisas negativas no seu perfil, mas pontos positivos o Senhor deu a ele e fez o próprio povo enxergar isso. Aqui, aí versículo 8: apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: venha conosco combater com os amonitas. Você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, então eu serei chefe de vocês. É isso que vocês estão falando, né? Ou seja, não sabemos exatamente o que estava na cabeça de Gileade, na mentalidade dele. Mas quem sabe transcorreu uma ideia de que queriam colocar ele numa emboscada, porque ele está dizendo aqui: então vocês estão me chamando para guerra, vocês me expulsaram e agora vocês querem entregar tudo nas minhas mãos para chefiar tudo, e aí só se o Senhor me der vitória eu vou ser chefe sobre vocês. E assim, eu não vou ser mais assim lançado fora de casa, não vou ser mais assim estigmatizado como vocês quiserem, né? Aí aqui diz que os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos como você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo e fez chefe e comandante de todos. Ele repartiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tu tens contra nós para teres atacado nossa terra? Olha o ponto positivo desse homem. Ele podia descontar toda a raiva e com todo furor contra esse rei ou contra até os próprios irmãos que foram até ele depois. Mas diante do inimigo ele vai mandando mensageiro e diz assim: o que é que nós fizemos com vocês? Para vocês fazerem guerra conosco aqui? Isso é um ponto positivo. Ser diplomático, ser, vamos dizer assim, procurar conversar, procurar resolver as coisas, e não só na guerra, na espada, no soco, no grito, sei lá, e não só dessas formas, dessa maneira. E aqui, glória a Deus, o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque, até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou um novo mensageiro ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e nem tampouco a terra dos amonitas. Quando veio o Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a terra. Mas o rei de Edom não nos ouviu. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e também não nos consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Ou seja, o rei estava dizendo: olha, tal terra e tal terra foram tomados de mim, Arnon, Jaboque e o Jordão. Dá-me de volta pacificamente. Aí Jefté respondeu e disse: não fomos nós que tomamos essas terras, não. Nós, pelo contrário, passamos por lá na época o rei era Edom. E quando passamos para pedir água, até pagar pela água, pelo alimento, ele negou a nós. E o rei dos amonitas também. Nós passamos por esse tipo de coisa. Fiquem vocês sabendo. Ou seja, tem gente que julga outros porque vê um lado na história, mas não vê a história completa. Se você quer ter um apurado das coisas, observe tudo antes de tirar decisões precipitadas. Às vezes tem coisas que vêm na tua mente e te deixa assim, quase fora de si, e não tem nada a ver, tu só está sabendo
Bíblia diz mais. Glória a Deus. Versículo 18. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto, contornaram Edom, ou seja, ao invés de ir por dentro de Edom, contornaram, ou seja, foram por fora assim, fizeram círculo. E aqui diz mais. E ali diziam: deixa-nos atravessar para irmos a um lugar que nos pertence. E Sem, porém, não acreditou que Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar os territórios. Assim convocou todos os homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todos os homens nas mãos de Israel. E este os derrotou Israel, porque tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando por inteiro desde Arnon até Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo que eles te tomava, acaso não tomas posse daquilo que teu Deus, Camus, te dá? E desta forma tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. Ou seja, Jefté disse: olha, antes até quisemos pagar a água e a comida a Edom, e Edom nos rejeitou. Tivemos que, como diz, ir por fora da cidade. E mesmo assim ele e o outro arrumaram, como diz, o exército para querer nos matar. E hoje o Senhor nosso Deus, depois de tudo, nos deu essas terras como nos prometeu, porque Ele disse que era nossa. Aí agora você vem até mim para querer essas terras. Acaso o teu Deus que tu serve, chamado Camus, Ele não te dá não? Porque tu não vai pedir a Ele? Porque o Senhor nosso Deus é que nos deu. E ali o que aconteceu? Aconteceu que, como diz Jefté, versículo 27, diz: nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue sobre a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Ou seja, Jefté disse: eu não tenho nada a ver com isso, meu povo não é culpado. Antigamente sim, aconteceu isso, mas começou pelo Egito. E depois o Senhor tomou da mão do Egito, e assim tomou da mão deu a outros, e depois tirou da mão de outros e nos deu. E o que é que nós temos a ver com isso? E agora tu quer que tu não pede ao teu Deus Camus? Aí tem gente que escarnece do Senhor e diz assim: eu nem quero ouvir a palavra de Deus. Eu digo: e o Deus que você serve tem te dado o quê? Ou então, que Deus te serve? Tu serve algum? Ou tu é narcisista, que não serve ninguém, que se acha autossuficiente e que não precisa de nada, nem de ninguém, nem de mãe, nem de pai, nem de irmão, nem de parente, nem de aderente? Quem é você? E aqui, versículo 29, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, porque na época se apoderava e saía no Velho Testamento o Espírito Santo do Senhor. E aqui diz: ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez esse voto ao Senhor, dizendo: se entregares os amonitas às minhas mãos, aquele que estiver saindo na porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar a vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Aí eu digo: mas que coisa! Jefté era um guerreiro valente. Jefté, como diz aqui, não tinha papa na língua, falava, mas ele era justo nas palavras dele. Mas quando ele fez esse voto, é o que mais me aterroriza, porque ele fez um voto precipitado. Ele fez um voto
de grande altura, mas não foi, digamos, para oferecer o melhor dos bois, das vacas ao Senhor, que ainda podia sim fazer esse tipo de sacrifício naquela época. Ele não foi consultar um sacerdote, mas ele se referiu a um ser humano. Ele disse: qualquer que sair ao meu encontro, quando eu retornar da vitória, eu oferecerei em holocausto ao Senhor. Eu digo: oh meu Deus. A intenção dele não era má, mas ele não analisou tudo e nem pesou as consequências. Nós temos que ter cuidado ao que prometemos ao Senhor. Porque tem gente que promete cada coisa, sabe? Ou não cumpre. Ou então diz assim: para que eu fui prometer isso? Pois é. Então a Bíblia fala, adverte claramente, Eclesiastes capítulo 5, sobre o voto. Que o Senhor leva muito a sério aquilo que prometemos. Aqui. Glória a Deus. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Ou seja, os amonitas vieram com grande terror, pois o Senhor baixou o terror deles e agora eles estavam submissos ao povo israelita. Ou seja, além do povo israelita vencer, a época, o que era que se fazia? Ou os inimigos eram escravos, ou então tinha que pagar impostos. Aí é que quando Jefté chegou em casa em Mispa, sua filha saiu ao encontro, dançando ao som dos tamborins. E ela era sua única filha. Glória a Deus. E ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois eu fiz um voto ao Senhor que eu não posso quebrar. Oh, que tristeza. Ele não fez com mal, mas ele fez sem pensar. Ana, quando fez o voto ao Senhor, ela estava em muita oração. E disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, não passará navalha na cabeça dele. Ele será entregue, Senhor, na tua casa, mas é para te servir e para ser instruído pelo Senhor todos os dias da vida dele. E assim eu prometo fazer, assim que ele desmamar. E o Senhor ali cumpriu o voto de Ana, um voto ousado, mas não comprometia a vida do menino. Mas o voto de Jefté comprometia a vida do primeiro ser humano que ele viu. E para o seu horror, era sua única filha, que vinha cantando com tamborins, alegre pela vitória do pai. Não sabia que o pai tinha feito um voto para que ela fosse entregue ao Senhor em sacrifício. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos inimigos dos amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vai, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou e o seu pai, e ele fez com o que tinha prometido, como tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser vista. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Jerielita. Ou seja, ele fez um voto. Certo que aí alguém pode dizer: mas o Senhor no começo não pediu o filho de Abraão para ser oferecido em holocausto? Eu digo: pediu, mas pediu para provar a fé
fé de Abraão. Na verdade, porque o Senhor não se compraz em sacrifícios, nem mesmo aqueles que ele estabeleceu, porque o sacrifício diante do Senhor, ele só é agradável quando a pessoa faz com o seu interior puro, para a glória do nome do Senhor. Agora, aquilo que não glorifica a Deus, a começar no interior humano, então o Senhor não tem prazer. Vejam a oferta de Caim e Abel. Eu sempre falo isso aqui. Porque o Senhor não aceitou a oferta de Caim? Porque dentro dele havia o mal. Aqui, porque o Senhor provou a fé de Abraão? Porque o menino é como se estivesse em primeiro lugar no coração de Abraão. E o Senhor certamente olhou assim e disse: eu vou provar ele. Vou pedir a ele que ofereça o filho dele em holocausto. E ele obedeceu. E na hora que levantou o cutelo, o próprio Senhor, o anjo do Senhor disse: pare, porque agora vejo que temes a Deus. E agora eis o carneiro para ser sacrificado no lugar de Abraão, no lugar do teu filho. E o Senhor proveu, porque o Senhor não tem nenhum prazer em sacrifício humano. Porém, o sacrifício daqueles que morreram em prol do Evangelho, o Senhor vê com grande zelo, sim. Agora, um voto feito para que um ser humano fosse oferecido em holocausto, não agrada ao Senhor. O Senhor poderia intervir? Poderia. Mas ele leva tão a sério o voto que ele permitiu que Jefté fizesse. Mas com certeza, aquele voto para o Senhor nada significava. E nem trouxe alegria ao Senhor. E nem também, como diz, trouxe alegria nenhuma para Israel. Uma moça inocente ser oferecida em holocausto. Então, como eu falei para terminar, nós observamos o perfil deste homem. Vemos pontos negativos que não era da conta dele, ou seja, que ele não era culpado. Ele veio do ventre de uma meretriz, mas quem o criou foi o Senhor, quem o fez foi o Senhor. Era ponto positivo, homem de guerra. Ponto negativo, os irmãos rejeitavam ele. Outro ponto negativo foi escorraçado para a rua, para fora, sem nenhuma herança. Outro ponto positivo, ele se levantou, vai para a terra de Tob. Lá se junta com um bocado de gente que só Jesus, mas dava certo com ele. E louvado seja o nome do Senhor, porque Davi, aconteceu com Davi parecido quando estava na caverna. Depois, mais na frente, ali, ele vai e para evitar uma guerra, ele manda mensageiros para perguntar ao rei: qual é o problema? Por que você vem contra nós? O que é que fizemos contra você? E ali a queixa foi dada, e ali a guerra ela não foi evitada, ela foi executada. Mas o Senhor deu vitória ao seu servo, honrou ele perante os irmãos. Mas aí ele faz um voto insensato, o qual o Senhor não interviu, mas também não recebeu, e não mostra que o Senhor condenou por isso. Como diz, é para nós pensarmos, na hora do desespero, na hora se quisermos muito uma coisa, eu te digo, se tu busca a ajuda do Senhor Deus, pensa muito bem o voto que você vai fazer e faça-o de bom grado, porque se ainda for de mau grado, Deus não recebe. Vamos orar. Soberano Deus de Israel, em tua presença, Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos livra do mal. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue. Ó Pai querido, Pai eterno,
Nos livra de todo mal, Senhor. Nos fortalece, nos sustenta, nos abençoa, nos dá livramento em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.